Minha saudação a todos, nossa primeira semana nessa plataforma EAD, Educação à Distância. E a aula de hoje é a aula de Filosofia Política, especialmente preparada para você, aluno do segundo ano do ensino médio. Nós sabemos que o foco, o objetivo da filosofia no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, aqui no centro de Tarquínio Lopes Filho, nós estamos trabalhando com a filosofia política. Então, esse primeiro vídeo dessa aula dessa semana, eu quero passar para vocês o seguinte: nós vamos fazer uma ampla revisão daquilo que nós já estudamos, né, nesse primeiro mês, do primeiro período, antes da Covid-19. Então, eu vou estar fazendo uma ampla discussão e revisando para você, que não está na memória, para que você possa recordar os conceitos que nós já trabalhamos em relação à filosofia política. Então você tem que ficar ligado, porque a primeira atividade, ela vai nascer, ela vai brotar a partir das reflexões que nós vamos fazer nessa aula de hoje. Então nós temos duas plataformas que eu estou passando para você. Você que tem um vídeo, que vai estar no YouTube, esse vídeo vai estar disponível no YouTube. E para a galera que não tem os seus dados móveis, para não gastar seus dados móveis, também vou disponibilizar em audioaula para você acompanhar aí no WhatsApp a nossa microaula. Então vamos lá, vamos passar aqui. Nosso assunto é a filosofia política, tá? Segundo ano do ensino médio, professor Adriano José. Nós sabemos que a questão da política, quando se fala muito a palavra política, muitas pessoas têm um determinado, como eu falei nas nossas aulas, uma situação, uma concepção pejorativa em relação à política. Mas nós, como alunos do ensino médio, como estudantes, nós não devemos ter isso em mente. Então, primeiramente, a palavra política, ela possui determinados sentidos. Que sentidos são esses, né? Quando alguém é chamado de intransigente, dizemos que é para ele ser mais político. Existe um sentido mais pejorativo, que é o sentido da politicagem. Afinal, né, é o que está mais permeado dentro do contexto do nosso país, e as pessoas terem esse sentido pejorativo de política. Mas afinal de contas, qual é o sentido real, né? Qual o sentido etimológico da palavra política? A palavra política vem do grego, né, vem da palavra polis, que significa cidade, e afinal de contas a palavra política, ela significa a arte de governar, de gerir o destino da cidade. Então aí está a responsabilidade, aí está a incumbência daquele que se diz político. Que é isso? Cuidar, governar, gerir a cidade. No momento, nesse movimento da história, desde o século V, Grécia Antiga, o surgimento da democracia, nós vemos essa mudança, nós notamos essa mudança no termo política. Mas para a gente entender política, é preciso a gente entender dois termos. Tá? Dois conceitos bem básicos, que é o conceito de poder e o conceito de força. Nós falamos que o poder, gente, é a capacidade ou possibilidade, né, que nossas ações possam produzir efeitos desejados em outras pessoas. Por isso que o poder ele supõe dois polos, né, dois posicionamentos diferentes. Né? O polo daquele que exerce o poder, aquele que manda, e o daquele sobre o poder, que o poder é exercício, ou seja, aquele que obedece. Então, é nessas relações, nas nossas relações humanas, que nós também podemos chamar de relações de poder, né, que nós interferimos de uma forma ou outra no comportamento das pessoas. Ter poder, ter força sobre alguém, não pode ser entendido como somente uma força física, uma violência, né, mas é uma capacidade de mobilização. Você que tem um livro, aí na página 227, o filósofo Gerard Lebrun, ele faz um apontamento, uma citação muito pertinente, muito importante, falando que as pessoas que têm possibilidade, que têm a capacidade, que têm a habilidade de mobilização, ela tem força sobre o outro. Então, nós não podemos confundir esse poder em respeito, diz respeito à força como uma força física, mas é nesse sentido de que? De mobilização do comportamento do outro. Em relação a isso, a gente tem muitos exemplos, né? O Grêmio Estudantil, o poder de suscitar uma greve, uma mobilização, associação de moradores, enfim. Os efeitos sobre isso, sobre essa relação de poder, são muito variados. Então,
para que a gente possa compreender aí, gente, que invariavelmente, né, o sentido de força está aí. A força não numa capacidade física de violência, mas a capacidade de mobilização. Então, que fique isso bem claro. Quando a gente fala nessa relação, essas mudanças em relação ao poder, a gente tem que ter em mente também, gente, questões bem pertinentes em relação à institucionalização do Estado. Como assim institucionalização do Estado? Como é que a gente pode entender isso aí? O poder, a política, ela vai mudando ao longo do tempo. Ela vai mudando ao longo do tempo. Então, como é que a gente pode perceber essa mudança ao longo do tempo, né? Primeira coisa que a gente tem que ter noção: toda a nossa civilização ocidental, ela é fruto, ela é consequência de duas outras civilizações: a civilização grega e a civilização romana. Então nós temos duas formas lá nas raízes da nossa política de se ter esse padrão. Como? Né? Para os gregos, né, a preocupação sempre foi coletiva, a polis, ou seja, o cidadão preocupado com o bem comum, com o bem coletivo. Já os romanos, isso vocês podem notar aí na leitura de que vocês irão fazer, né, eles compreendiam a política como uma república, né, é uma república, a coisa pública, o bem comum. Aí o que vai acontecer? Vai haver uma mudança nesse contexto. Né? Vai haver essa mudança, e partindo para um contexto mais real do ser humano, vai a partir de Maquiavel no século XVI. A partir daí nós vamos ter uma outra concepção, que isso nós vamos ver na frente, sobre política. O livro também aborda a mudança do exemplo do poder medieval, onde o rei tinha autoridade porque tinha propriedade, é uma coisa que vocês já viram na história, essa relação feudal, né, do suzerano com o camponês, enfim. E depois nós vamos ter a transição para o Estado laico, o Estado moderno, que se preocupa, teoricamente, com o bem-estar da população. Então nós vemos que nessa institucionalização do poder nós temos algumas mudanças que nós podemos notar aí. Outra questão que nós vamos estudar é a questão dos regimes democráticos. Muita gente, sendo bem claro isso, confunde essa relação de regimes democráticos. De onde vem a palavra democracia? Democracia é uma palavra grega, né, que significa o governo do povo, a participação popular. Os gregos foram a primeira civilização que organizaram uma chamada democracia, como vocês podem ver aí, uma democracia direta, com isegoria, com isonomia, com a participação na justiça, com a participação popular, onde se tinha um local apropriado para a discussão política. E esse local apropriado é a denominada ágora. Essa denominada ágora, como a gente pode ver aqui, era praça pública. Era o centro de discussões onde cada cidadão, nós já vamos falar sobre o cidadão, cada cidadão levava, né, a sua demanda, problematizando assim o bem comum. Contudo, pessoal, a gente não pode imaginar todos eram incluídos nessa democracia grega. Claro que não. Não, nem todos eram incluídos dentro do contexto da democracia grega. Né? Mulheres, escravos e estrangeiros eram excluídos da ágora. Eles não tinham direito de participação na praça pública, na ágora. Outra questão que aparece também e chama muito a atenção para a gente entender esse processo de democracia, esse processo de entendimento sobre a democracia, e é importante a gente ressaltar, que é a questão dos 3 princípios básicos para se ter uma democracia: conflito, abertura e rotatividade. Né? São 3 conceitos básicos para a existência de um regime democrático. Então, da próxima vez que se perguntarem tal país é democrático, tal nação é democrática, vocês têm que analisar com muito cuidado, todos temos que analisar muito cuidado, que lugar tem conflito, abertura e rotatividade. Vamos entender rapidamente esses 3 conceitos. Primeiro,
O primeiro conceito, que é o conflito, nós não estamos falando de conflito físico, violência, nós estamos falando de conflito de ideias. Então é natural numa democracia que haja um conflito de ideias, pessoas pensando diferente. Abertura. Essa questão da abertura é muito importante, a abertura de informações, que a informação possa transcorrer, né, possa se trasladar, ela possa romper todas as camadas sociais, ou seja, uma imprensa livre, investigativa. Isso também deve ser algo natural dentro do ambiente democrático, ou seja, ter abertura de informações. A gente tem que lembrar, por exemplo, nas ditaduras, né, nos regimes antidemocráticos, não é permitida a livre circulação de ideias. Então, é um dos conceitos aí. E rotatividade, na própria palavra já está dizendo isso, ou seja, ninguém está no poder para sempre, ninguém é dono, proprietário do poder. Né, estão por um determinado período, delegado pela Constituição, e depois outras pessoas deverão ocupar esses cargos. Então nós temos que encarar o poder com rotatividade, ou seja, a experiência do poder é uma coisa rotativa, ela vai sendo transferida no decorrer do tempo. Então é esse o entendimento que a gente tem que fazer desses três conceitos: o conflito de ideias, a abertura para uma imprensa livre e a rotatividade ou substituição das pessoas no poder. Então, da próxima vez que perguntarem sobre a democracia, a gente tem que colocar no plano esses três conceitos bem básicos a respeito da democracia. E para fechar a aula, gente, eu gostaria de deixar para vocês essa semana de estudo, uma pesquisa que vocês vão deixar no caderno, tá? No caderno de filosofia de vocês, sobre democracia formal, democracia substancial, direitos civis, direitos sociais, democracia social, democracia econômica e democracia jurídica. Vocês façam uma ampla pesquisa sobre esses conceitos, deixar no caderno, que após aí esse período que nós todos juntos vamos passar, sim, nós vamos retomar as nossas atividades. Então está aí a primeira atividade de pesquisa para essa primeira semana.